Oi, oi, gente! Na aula de hoje a gente vai tratar sobre tira cômica, sobre as famosas tirinhas, né? E sobre HQ. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é que são criações artísticas. E o que isso implica? Implica que cada criador ali da sua arte, né? Vai imprimir a essa arte suas características. Então, a gente vai ter diversas aí, formas deles fazerem isso, deles imprimirem as suas características e deles retratarem o que eles querem retratar de acordo com o seu país, com a sua cultura. E essas criações, elas são textos. Ou seja, ainda que tenha aí a confluência, né, a mescla entre a linguagem escrita e as imagens, a gente tem um texto. Então, vocês podem ver em alguns enunciados, por exemplo, eles pedirem para vocês, a partir do texto tal, né, e aí a gente vê uma imagem no texto tal, um quadrinho no texto tal, a gente pode ficar um pouco confuso, mas saibam que são textos, e eles podem ser tratados como textos, ou pode aparecer também na tira cômica tal, aparece nananana, e aí eles colocam a questão. Mas é que vocês entendam que se aparecer texto, é porque se refere também a isso que a gente está trabalhando, que é a tira ou quadrinho, ok? Qual é a diferença entre tira e quadrinho? A tira, na verdade, ela é o quadrinho. Então a gente tem ali a confluência entre a imagem, a gente tem textos, a gente tem balões, a gente tem expressões, né, faciais, a gente tem várias coisas que devem ser levadas em consideração na hora da nossa interpretação, tudo bem? Então, o que difere a tira do quadrinho é mais ou menos o seguinte, é que a tira ela pode ser apresentada, por exemplo, de 3 quadrinhos somente. É uma tira, a tira do quadrinho. Eu trouxe alguns quadrinhos, algumas tiras pra gente trabalhar, pra gente conhecer, na verdade, porque vai que cai, né, amigos? Aquelas. Então, a primeira delas é a mais conhecida de todas, eu acredito, que é Mafalda. Então, a Mafalda, ela é uma criação do argentino Quino, né? E aí, a gente vai encontrar nessas tiras da Mafalda uma grande quantidade de críticas, seja sobre quaisquer assuntos. Então a gente tem aí críticas sociais, críticas políticas, e essas críticas elas vêm carregadas de um pouco de comicidade. Então a gente tem aí uma intenção cômica, às vezes a gente nem dá risada, mas a intenção do autor é ser cômico, trazendo questões sociais, questões políticas, através de uma menininha, né? A Mafalda, ela é uma criança, e aí esses quadrinhos, eles foram publicados entre os anos de 1964 até o ano de 1973, mas até hoje a gente encontra a Mafalda aí, e as críticas dela são super atuais se a gente parar pra pensar, né? E a gente encontra a Mafalda, né, com muita facilidade aí nos vestibulares, muita facilidade não, com muita frequência nos vestibulares e no Enem, principalmente, ok? Então, prosseguindo, a gente tem também uma outra personagem muito famosa no Chile, que é o Condorito. E ele é um pássaro condor, né? Esse pássaro, ele é um símbolo que a gente encontra, né, no escudo do Chile. E é uma publicação que dura até os anos atuais, mesmo tendo surgido aí no ano de 1949. Olha quantos anos, quanto tempo tem esse Condorito. Inclusive, ele foi adaptado para o cinema. Então, para vocês que gostam aí das adaptações de quadrinhos, sei lá, para o cinema ou algo do tipo, é uma boa sugestão para vocês assistirem enquanto vocês se divertem e aprendem espanhol, vale? E assim como Mafalda, Condorito apresenta também alguma comicidade, não tão crítico, mas apresenta comicidade. E a gente vai fazer agora um salto aí do Chile, a gente vai parar em Cuba e a gente vai falar de Elpidio Valdés e suas aventuras. Então, gente, eu tenho que falar espanhol às vezes, não sei. Então a gente tem Las Aventuras de Elpidio Valdés. Quem é este tipo? Quem é essa pessoa, esse tipo, né? A gente tem aí Las Aventuras de Elpidio Valdés, criadas por Juan Padrón, em 1970. Então a gente tem uma história de um coronel Mambi. Então a gente, quando fala Mambi, é porque los Mambis eram
os guerrilheiros que lutaram pela independência do Chile. Então a gente tem aí uma história em quadrinhos super, super histórica, né? Se você quer aprender um pouquinho sobre a história do Chile, leia As Aventuras del Elpidio Valdés. Esses guerrilheiros, né, nessa história, eles lutam contra o colonialismo espanhol no Chile. Gente, isso é tudo super interessante. Então, essa tropa, né? Essa tropa de guerrilheiros, ela é formada por escravos e por camponeses. De Cuba, a gente vai para o México e no ano de 1943 surgiu aí uma publicação de um quadrinho chamado Memim Pinguim. Né? É uma criação de Yolanda Vargas Dulce, ou Dulce, não sei. E trata sobre valores de amizade, valores de familiares, de amor e etc. Então a gente não vai encontrar nele nenhuma crítica social ou coisa assim do tipo. Eu creio, né? Então a gente tem aí um personagem negro. Isso é incrível. E aí chegamos de novo à Argentina com Gaturro. Então, Gaturro que não é Garfield, mas é igualzinho o Garfield. Vejam a foto. Ele foi aí criado em 1993 e eu creio que continua também até hoje, vou ter que confirmar. E ele não costuma trazer também nenhuma crítica, nem nada do tipo. Ele se volta, né? Os seus assuntos são mais ou menos sobre a vida cotidiana do gato. Então a gente vai ter ali também as questões amorosas do gato e seu amor não correspondido por Agatha. Olha que incrível o nome do Agatha, gata. Então a gente tem aí várias produções artísticas, vários textos, vários quadrinhos, tiras cômicas que podem cair no Enem. E aí, como que a gente vai interpretar, tia, um texto desse, um quadrinho? Não sei. Dá alguma dica pra gente? Eu aqui dando a dica pra vocês. Então agora, anotem, tá? Pra gente interpretar um texto que não seja somente texto escrito, mas que tenha imagem, a gente tem que se atentar aos detalhes. Então, a primeira dica de todas é que vocês se atentem aos detalhes. Então, vamos primeiro nas imagens. O que essa imagem me diz? Assim, a imagem, eu vou tratar com vocês também a respeito de cartoon e de charge. E a gente vai entender a diferença de tira cômica, quadrinho, cartoon e charge, tá? Na próxima aula. E a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que os detalhes da tira cômica e dos quadrinhos, eles não serão os mesmos da charge do cartoon. Então, por exemplo, eu tenho na charge no cartoon a expressão facial marcada, eu tenho ali algo que me remete ao texto. Nos quadrinhos eu vou ter mais frequência o texto sendo a parte mais importante do que, por exemplo, a expressão facial da personagem. Vale? Depois de prestar atenção nesses detalhes, o texto vai confirmar pra gente. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é pra vocês se atentarem nos detalhes, tá bom? Então, a gente vai ter aí os quadrinhos, às vezes ele pode aparecer pra vocês preto e branco, ele pode aparecer colorido, mas tudo, se ele for colorido, se ele tiver balões, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes. Porque, por exemplo, eu tenho o tipo do balão, eu tenho várias coisas que levar em consideração. Então, por exemplo, se eu sei que o balão, eu vou colocar a fotinho do balão que eu tô tentando dizer pra vocês. Se ele é assim, eu sei que aconteceu alguma coisa no texto ou na tira que fez com que o personagem, sei lá, caísse. Foi uma interjeição, foi uma expressão mais marcada. Então, a gente se atenta aos detalhes como um todo, ok? E a gente vai ver também um pouquinho da diferença entre cartoon e charge, e tira e quadrinhos, entre esses quatro. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho na charge uma expressão mais marcada, então eu posso ter ali um homem no computador e ele tem olheiras, né? Então a gente percebe que ele passa muito tempo sem dormir ou muito tempo no computador, não sei. E aí o assunto da charge pode ser esse? Da charge pode ser esse? Ok? Então, esses detalhes, eles são super importantes na hora da gente interpretar. E uma das facilidades que a gente tem, ou não facilidades, mas uma das coisas que a gente deve saber é que enquanto, por exemplo, a charge, o cartoon, eles utilizam mais da expressão, mais da imagem do que do texto, a tira e o quadrinho utiliza mais do texto
do que a expressão, do que a imagem, ok? Então, por exemplo, o texto me diz mais do que a cara da Mafalda. O texto, o que ela fala, me diz mais do que a sua expressão, ok? Então, na próxima aula a gente vai ver isso sobre o cartoon e sobre a charge. Então, a gente vai treinar hoje um pouquinho de interpretação de quadrinhos e tiras cômicas, né? Eu vou deixar para vocês algumas aí no Class App, algumas das que eu falei, e a gente vai ver como vocês se saem aí nessa interpretação, ¿vale? Entonces por hoy es solo, hasta la próxima clase.